Secretário, que proceda a verificação da presença dos senhores vereadores. Com exceção do vereador Paulo Arouca, os outros todos estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito agora a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata está aprovado por 8 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. 8 votos. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a leituras da matéria do expediente. Interessado, vereador Aguinaldo. Assunto: requerimento número 097/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente enviar cópias integrais dos documentos abaixo relacionados acerca das obras realizadas em frente às escolas Mestra Henriqueta e Professora Olga Chacur Fará. A. Projeto arquitetônico e paisagístico. B. De documentos dos órgãos ambientais autorizado o corte ou remoção das árvores lá plantadas. C. Processo licitatório de todas as obras que estão sendo realizadas no local. Interessado, vereadores Angelino e Sérgio. Assunto: indicação número 120/11, solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto ao governo do estado, objetivando a doação de 2 ambulâncias para a Santa Casa e posto de saúde local. Interessado, vereador Angelino Rodrigues e Sérgio. Assunto: indicação número 121/11, solicitando ao senhor prefeito municipal adotar as providências necessárias, objetivando a contratação de mais 2 funcionários para trabalhar na coleta de lixo do Distrito dos Remédios, bem como a limpeza diária das suas ruas. Interessado, vereador Aguinaldo. Assunto: indicação número 122/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar o serviço de capina e limpeza nas ruas José Maria Pereira de Souza, bairro do Totozinho Cardoso. Interessado, vereador Pedro. Assunto: indicação número 123/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao órgão competente realizar estudos objetivando a implantação de lixeira padrão a serem instaladas na área urbana e rural dessa instância turística. Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro dos cristãos, está com a palavra o nobre vereador Aguinaldo Bueno. Palavra, vereador Aguinaldo. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, munícipes que nos assistem através da internet. Primeiramente, eu gostaria de me colocar à disposição aos trabalhos aqui depositados pelos nobres pares e também colocar aqui um trabalho desse vereador pedindo algumas informações daquele projeto que está sendo construído em frente às 2 escolas, Mestra Henriqueta e Olga Chacur,
fará para que possamos aí estar passando informações aos munícipes que nos cobram, muitas vezes, questões referentes àquela obra lá em frente. Outra também, a indicação número 122, a rua José Maria Pereira de Souza, lá do bairro Totozinho Cardoso, que se encontra quase intransitável. Mato, buraco. Então eu peço para que o setor competente aí da Prefeitura Executivo aí, leve conhecimento do setor de obra para que possa ser feito o mais breve possível as referidas obras para que sejam feitas lá nessa rua que tanto necessita. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Claudinei José de Oliveira. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Angelino Rodrigues. Palavra o novo vereador Angelino. Senhor presidente, novo vereador, Vinícius presente. Estou com um trabalho aqui lá para o distrito, sobre os funcionários que trabalham lá no distrito. Só tem 2 pessoas trabalhando. Um está doente, o outro está de férias. Então estou entrando com um pedido para o prefeito contratar por firma, ou senão a prefeitura mesmo, colocar pelo menos mais 2 pessoas. Não tem quem faça a limpeza de vassoura na rua. Sai 2 pessoas no lixo cedo, só volta à tarde. Outro dia, um vai para acompanhar o lixo até lá onde vai descarregar São Isabel, e o outro fica descansando até chegar o carro. Então, e quando é segunda, quarta e sexta, cai no distrito. E os outros dias nos bairros. Está fazendo muita falta. Ele vai ter que, urgentemente, contratar por alguma firma, ou senão deslocar algum funcionário daqui para lá. Outro pedido é a falta de ambulância no distrito. Só tem uma. Quando daqui sai, o de lá tem que substituir aqui, fica aqui. Aí fica sem ninguém. Lá no escolinho do Taguaçu, tem 2 moleques deficientes. E só vai na maca. Não tem como sair do lugar. Então, essa semana passada eu já socorri um lá. Mas é triste para pôr o rapaz deficiente deitado no banco de trás. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Então, eu estou entrando com esse pedido para nós juntar os vereadores daqui e ir atrás do governador do estado. E Esquibiritiba já ganhou 2 ambulâncias. Então, quando nós não temos parado aqui, não tem de ir atrás. Nós temos de correr atrás, falar com um deputado estadual. Tem bastante deputado estadual aqui, tem o Godinho, tem o André, tem mais deputados, tem o Mogi. Todos os deputados podem ajudar a gente lá. Porque a falta de mais uma ambulância no distrito está fazendo muita falta. Eu, o novo vereador Sérgio, e socorro, porque não tem outro. E às vezes não tem nem dinheiro para pagar passagem. Então não tem como socorrer. Só isso dizer, presidente. Obrigado. De acordo com a inscrição, está com a palavra o vereador Pedro Fonseca. A palavra vereador Pedro. Boa noite a todos, à mesa, 9 vereadores, aqueles que estão acompanhando aqui a sessão e os demais pela internet. Senhor presidente, estou trazendo um trabalho sobre as lixeiras aqui, tanto na parte rural, mais na parte rural e também na zona urbana. Nós bem sabemos, toda vez que a gente anda na SP 88, na estrada Mogi-Salesópolis, de Mogi à cidade vizinha Paraibuna, nós depara no final de semana, muitas vezes, aqueles lixos lotados, lugar onde tem uma pequena lixeira ou umas lixeiras quebradas, às vezes, né?
mas é uma imagem horrível de ver, porque demora, né? Porque a última passagem do lixeiro é quinta-feira, depois fica sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Fica 5 dias sem essa coleta de lixo. E justamente no final de semana, quando os chacareiros, os outros aqui que tem chácara da cidade mesmo, colocam seus lixos nessa lixeira, e com a demora, ou também por falta de lixeira, ou mesmo as lixeiras não tendo padrão, porque às vezes é feita muito pequena, tem lugar que tem a lixeira, mas não comporta o tamanho de tanto lixo que várias pessoas deixam no mesmo lugar. Então, a gente fica numa situação constrangedora. A gente que é do município, ficar vendo a situação e sem dizer nada. Tem aqui vários trabalhos de vereadores sobre essa coleta de lixo, de aumentar mais a coleta de lixo, ou mesmo mais funcionário para estar podendo estar fazendo esse serviço daqui. Agora, não é justo nós estar falando que a nossa cidade é bonita, que nossa cidade é uma estância turística, que nós não está vendo esse problema aí, não pode estar fazendo nada. Então, a gente, através desse trabalho, a gente quer ver, sensibilizar tanto o executivo ou mesmo algum órgão da parte do turismo mesmo, que às vezes pode estar ajudando, tendo uma ideia aí de estar fazendo um tipo de uma lixeira padrão, que não apareça ou que mais seja adequada ao nosso município, que não deixa nessa situação que se encontra a nossa cidade. É o que eu queria dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então à ordem do dia, conforme pauta anunciada na última sessão. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes desta Casa referentes à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2011. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 19/11. Assunto: proposta de emenda da LUNS número 001/11, modifica e consolida a Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências. Autor: mesa diretora e demais vereadores. Relator: vereador Aguinaldo. Senhor Presidente, analisando a referida proposta da emenda à lei orgânica, verificamos que a mesma está de acordo com as disposições de ordem legal e constitucional para a sua regular tramitação, motivo pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 1º de agosto de 2011. Relator, vereador Aguinaldo. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 1º de agosto de 2011. Presidente, vereador Aguinaldo. Secretário, vereador Claudinei. Membro, vereador Sérgio. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Parecer COSP, número 05/11. Assunto: proposta da emenda à LUNS número 001/2011, modifica e consolida a Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências. Autor: Poder Legislativo. Relator: vereador Claudinei. Senhor Presidente, tendo participado de todo o processo de reformulação da Lei Orgânica do Município, oportunidade em que todos os artigos foram amplamente debatidos, inclusive esteve aberta a participação de toda a comunidade, realizada ainda a audiência pública, entendemos que o texto, ora apresentado, está de acordo com a realidade e necessidade do município
do município e adequa a atuais legislações estaduais e federais vigentes. Sendo assim, recomendamos a aprovação da referida proposta. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 4 de agosto de 2011. Relator, vereador Claudinei. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra, em 4 de agosto de 2011. Presidente, vereador Claudinei. Secretário, vereador Paulo. Membro, vereador Pedro. Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Parecer Cassite, número 03/11. Assunto, o mesmo do anterior. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Vanderlon. Senhor presidente, tendo participado como membro da comissão especial durante todos os trabalhos de reforma e atualização da Lei Orgânica Municipal, juntamente com o vereador Claudinei, temos a certeza que todas as alterações propostas foram baseadas nas legislações estaduais e federais e adequadas à realidade e necessidade deste município. Nada tendo a pôr ou acrescentar ao texto ora apresentado, portanto, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2011. Relator, vereador Vanderlon. A Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo aprova e recomenda o parecer supra em 8 de agosto de 2011. Presidente, vereador Vanderlon. Secretário, vereador Claudinei. Membro, vereador Pedro. Comissão de Estradas das Municipais. Parecer C, número 01/11. Assunto, o mesmo do anterior. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Sérgio. Senhor presidente, tendo 2 membros desta comissão participado ativamente dos trabalhos de reforma e atualização da nossa lei orgânica, estamos certos de que as mudanças apresentadas foram devidamente analisadas e adequadas à realidade atual do município de conformidade com as legislações estaduais e federais vigentes. Portanto, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2011. Relator, vereador Sérgio. Presidente, a Comissão de Estradas Municipais aprova e recomenda o parecer supra, em 8 de agosto de 2011. Presidente, vereador Sérgio. Secretário, vereador Aguinaldo. Membro, vereador Claudinei. Comissão de Habitação e Urbanização. Parecer CHU, número 01/11. Assunto, o mesmo do anterior. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Pedro da Fonseca. Senhor presidente, corroborando as manifestações das demais comissões permanentes desta Casa, acreditamos no criterioso trabalho da comissão especial criada nesta Casa para a reformulação da LONS, que resultou no texto ora em análise. Pudemos verificar que as alterações foram baseadas nas legislações superiores vigentes e dentro da realidade e necessidades locais. Sendo assim, esta comissão nada tem a opor e recomenda a aprovação da proposta da emenda à LONS, ora em análise. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2011. Relator, vereador Pedro. A Comissão de Habitação, Urbanização aprova e recomenda o parecer supra, em 8 de agosto de 2011. Presidente, vereador Pedro. Secretário, vereador Angelino. Membro, vereador Aguinaldo. Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Parecer Clanas, número 02/11. Assunto, o mesmo do anterior. Autor, Poder Legislativo. Relator, vereador Pedro. Senhor presidente, esta proposta foi apresentada a partir de um minucioso trabalho realizado da comissão especial, criada especialmente para reformulação e adequação da nossa lei orgânica. Durante todo esse trabalho, buscou-se a participação da sociedade e dos demais membros desta Casa,
assim como do Poder Executivo, sendo convidado todos os representantes de secretarias municipais a participarem. Portanto, não temos dúvida de que foi aberto espaço a todos os interessados para que o texto final refletisse de modo favorável à sociedade salesopolense, eliminando todos os pontos conflitantes a outras legislações vigentes. Sendo assim, esta comissão, nada tendo a opor, recomenda a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2011. Relator, vereador Pedro. A Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente aprova e recomenda o parecer supra, em 8 de agosto de 2011. Presidente, vereador Pedro. Secretário, vereador Angelino. Membro, vereador Paulo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 24/11. Assunto, o mesmo do anterior. Ator, Poder Legislativo. Relator, vereador Paulo. Senhor presidente, referida a proposta é resultado de um longo e minucioso estudo realizado por uma comissão especial, criada especialmente nesta casa para a atualização da lei maior do município Aluns, sendo assim, tendo acompanhado todo esse trabalho da comissão, que abriu espaço para a participação de toda a comunidade, recebendo algumas sugestões no decorrer dos estudos e na audiência pública, temos a certeza de que todas as alterações propostas foram devidamente estudadas e consolidadas nas Constituições federal e estadual. Sendo assim, constatando ainda que o mesmo não refere às disposições de ordem financeira e orçamentária, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2011. Relator, vereador Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 8 de agosto de 2011. Presidente, vereador Paulo. Secretária, vereadora Deise. Membro, vereador Vanderlon. Terminada a leitura, coloco em primeira discussão a proposta de emenda Alonso número 01/2011, de autoria do Poder Legislativo, que modifica e consolida a Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Ney. Bom, senhor presidente, na verdade não é nenhuma discussão, mas um pedido que fazemos à casa, aos nobres vereadores, líder de bancada, à mesa, para que essa proposta que nós estudamos, onde o senhor também fez parte por algum tempo como relator, logo em seguida foi substituído, mas que seja aprovado pelo plenário e que seja acatado pelo executivo. Pois nós fizemos tudo essa reforma, essa adequação às claras. Foram discutidos com membros do Executivo, do Legislativo, foram colocadas faixas na cidade, foram colocadas informações nos jornais, meios de comunicações, como rádio. Também fizemos uma audiência, onde foi discutido, e agora chegou na fase do plenário aprovar. É um trabalho difícil, que requereu de todos, uma atenção, um pouco de esforço, de dedicação, e que agora nós chegamos aí na reta final, que é aprovar e depois o Executivo e a cidade em si, o município, colocar em prática. Acho que essa casa, mais uma vez, e eu passo também por esse momento, estamos aprovando um material que vai servir para todos por bons anos. Como já aprovamos lá atrás, no passado, o plano diretor do município, que ainda, devido a outras legislações, falta ainda ser colocado em prática em sua totalidade, nós estamos hoje discutindo
e presta aprovar a lei orgânica adequada, mais nova, mais forte, dentro, que vai servir todos dentro do nosso município. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais se manifestando, submeto à primeira votação a proposta de emenda Alonso, número 01/2011, pelo processo nominal. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim, e os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Sim. Vereador Angelino Rodrigues. Sim. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Pedro da Fonseca. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Sim. Essa presidência também vota sim. Proposta de emenda à lei orgânica número 001/2011 está em primeiro turno, aprovada por 8 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, comunico que a segunda votação desta proposta de emenda a LONS está prevista para o próximo dia 29, obedecendo às disposições legais e regimentais. Passaremos agora, então, para explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Aguinaldo Bueno. Palavra, vereador Guina. Senhor presidente, vereadores, munícipes que já estavam, que acabaram de chegar, sejam bem-vindos a essa casa. O que eu gostaria de fazer uso nesse momento, na explicação pessoal, procurar ser bem breve, senhor presidente, como eu sempre fui nessa tribuna. Com respeito, já comentaram antes, com respeito ao nosso fórum, que Vossa Excelência ficou de estar marcando junto com a CAT, que é a Associação das Câmaras do Alto Tietê, para que leve, para que possamos levar essa vergonha, que é esse tamanho desse fórum. É impossível, tão bem no centro, está bem no centro, a gente passa sempre em frente, todos aqui conhecem, sabe, vê lá os munícipes lá fora esperando para serem atendidos. Eu acho que o prefeito do PSDB, junto ao governo do Estado, também do mesmo do partido do Executivo, teria que, sei lá, ir lá, sair daqui, ir lá, conversar com o governador, com os órgãos competentes, que é uma vergonha. Já falei nessa tribuna e vou repetir novamente, vou repetir sempre. Não é possível. Será que ninguém enxerga, ninguém está vendo a dificuldade que é aquele espaço para uma casa de tamanha responsabilidade que tem para cuidar da nossa população? Então, eu peço ao senhor presidente que não sei a reunião da CAT aí, como estão as datas, para que possamos aí, os vereadores, para que façamos um documento, ser um movimento, algo aí, para a gente poder agilizar esse processo. Gostaria também de apontar o perigo que se passa no final da aula ali, em frente à escola do Olga e o Mestra, sempre nos finais das aulas, o perigo que está com aquela obra. Você vê o volume de carro que está passando por ali, e as crianças muitas vezes em frente do carro, esses dias eu comecei a estar andando por lá, os munícipes estão nos procurando, está perigoso aquilo. Para que aqui um órgão de segurança, a prefeitura, faça alguma coisa, a ronda escolar, não sei, mas algo tem que ser feito. As crianças estão saindo e muitas vezes fica lá, Deus dará, carro passando, vai e volta, não sei como que está, mas também um alerta, para que possamos, as autoridades competentes possam sim estar voltadas para poder resolver esse problema. Tirar esse perigo que se passa lá. Outro perigo também é aquela pracinha do Totozinho Cardoso. A caixa de luz fica embaixo.
Também, munícipes nos procuraram, fui até o local, constatei. Crianças mexendo naquela caixa de luz. Está aberta. A gente sabe o tamanho do perigo que é aquilo. Não só lá, também na Avenida Nova. É baixo, a criança não precisa nada. Sentada, ela brinca. Encostando fio com fio, vai esperar o quê? Acontecer algum desastre para depois? Vamos ter que... Não. Também alertar os órgãos competentes para que vão lá e constate e que resolva esse problema. Antes que tenha alguma mãe, alguma família aí sofrendo com relação a esse perigo que se passa. Senhor presidente, vereadores, é que esse vereador tinha que dizer essa noite, uma explicação pessoal. Muito obrigado. Só para esclarecimento, vereador Aguinaldo, população presente, a respeito dessa situação do fórum aqui de Salesópolis, da vara distrital, no caso de Salesópolis, nós já fizemos uma gestão aí junto à Secretaria, se eu não me engano, de Segurança. Eu sei que a juíza teve junto, teve o senhor prefeito, eu estive presente. Na ocasião, o secretário, ele tinha entrado estava o deputado Capês, que é ligado à área de segurança, foi promotor, juiz, e na verdade ele que nos conduziu a essa reunião. E nessa reunião foi mostrado que Salesópolis, para receber uma construção, né, do tamanho, né, que o Estado exige, que tem um modelo padrão, ele precisaria de uma área de 10 mil metros quadrados, só para o modelo que o Estado exige de construção que ele financia. E o secretário deixou bem claro, nós não temos no momento verba, nós estamos com 6 ou 7 obras em andamento, não temos projeção para construção de novas. Salesópolis é uma cidade pequena, eu sei que precisa, e o que eu posso me comprometer, senhor prefeito, é que o senhor procure um prédio, pelo menos foram as palavras que o secretário deixou na época, procure um prédio que possa melhorar a situação do que existe em Salesópolis hoje. Então, desde então, foram vistos alguns prédios, mas aí tinha que ter anuência do Poder Judiciário. Foi visto um prédio do senhor Manuel. Parece-me que está havendo uma procura e estão trabalhando em cima de um outro prédio aí. Se não for adquirido esse prédio, vai ser alugado para fazer essa mudança. Então, nós estamos no aguardo dessa decisão, porque, na verdade, assim, a própria juíza, depois dessa reunião, ela tem cobrado constantemente, né, do Executivo essa agilização na procura desse imóvel, porque todos nós sabemos da dificuldade que é trabalhar num lugar apertado. E a cada dia que passa, a gente percebe a quantidade de serviços que aparece, de processos que aparecem dentro daquela casa. Sempre que possível, eles estão aí solicitando desta casa aí um empréstimo para poder estar fazendo uso aqui, porque lá não tem espaço. Então, não é digno, né, até mesmo do Poder Judiciário, não ter um espaço onde ele possa estar fazendo os seus júris. Então, acredito eu vou estar fazendo um documento, para que o Executivo possa estar nos informando a quantas anda esse processo. Né? Se já existe definido um lugar específico para alugar ou para se adquirir, para essa vara distrital, para que a gente possa estar até mesmo levando isso para atenção daquilo que a população nos cobra. De acordo com o livro de inscrição,
Está com a palavra o novo vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, nove vereadores, munícipe presente, os munícipes que vêm nos assistindo pela internet. Senhor presidente, eu não vou fugir muito do que já foi colocado pelo vereador Aguinaldo essa noite na tribuna. E também já vinha conversando antes da sessão com o vereador Pedro. Estivemos também recentemente conversando com o vereador Vanderlon. E eu venho analisando, senhor presidente, eu ia chamar de prefeito, mas está cedo ainda, senhor presidente, que, na verdade, os administradores, quando sentam na cadeira de prefeito, eles se preocupam muito com a estética. Um faz, outro quebra, outro vem, reforma, pinta aquele mesmo local. E a gente começa a ver que as obras giram em torno do mesmo local. Com isso, com essa preocupação de correr, de ver se as emendas estão corretas, se está tudo sendo feito, se está sendo pago, não está sendo pago, se está faltando algum documento ou outro, e eu entendo e vejo, com a experiência que temos nessa casa, não só a minha, como de outros vereadores que já estão aqui há algum tempo, sempre a história fica e vai nos mostrando as mesmas situações. Já falamos, uns concordam, outros não, com reformas na praça, reformas ali, acolá, dizendo que a verba só vem para isso, para aquilo, e nós sabemos que a verba vem para um embelezamento no geral. Do outro lado, senhor presidente, eu fico vendo assim, aparelhos, como já foi citado, já foi documentado, quebrados dentro da área da saúde. Eletro. Salva, ajuda a salvar vida. Constata o problema no coração do cidadão. Alguns anos, poucos anos atrás, conseguimos aí um aparelho de ultrassonografia top, mas precisa ter também a compra de algumas canetas que vão fazer tirar vários tipos de ultrassonografia. Está lá o aparelho no canto, fazendo aquele mesmo tipinho de exame, e não investiram nas outras partes do material, que não é tão caro assim, que é viável ao município. Muitas vezes, atenderia muito mais pessoas com a contratação de um técnico e ajudando a equipar mais esse aparelho, do que levando constantemente para São Paulo, para os hospitais da região. Isso é saúde. Aí falamos já do lixo. Já há mais, não sei se um ano, ou aproximadamente um ano, com esse problema do lixo na região toda, não é só nosso, mas também vimos que já sentou, já calou, está cômodo levar o lixo aonde estão levando longe. E com isso, que adianta ter uma bela praça, como já foi citado por alguns vereadores, com lixo na beira do caminho, da estrada. E era o assunto que nós vínhamos até falando hoje com o vereador Pedro. Olha, Pedro, a maioria dos documentos hoje trata de lixo, de limpeza. Falamos aqui já também de contratações de mão de obra, já não é mais contratação. Nós temos, além dos funcionários da administração, nós temos uma empresa terceirizada que trabalha com limpeza. Nós temos um consórcio que era para estar específico, voltado à área rural, para atender o anseio do povo rural, e tem gente para tudo quanto é lado, dentro de escola, dentro disso, daquilo, tal, e não funciona adequadamente o interesse da comunidade. O motorista da prefeitura faz o concurso, espera para subir, para ganhar mais. O do consórcio já vem ganhando R$ 1.010, R$ 1.100. Aí não sei com as horas extras como que é feito. Então o que está precisando, senhor presidente, na verdade, é parar um pouco de falar tanto nessas grandiosas obras, os valores que estão aí expostos para a população, e começar a administrar os problemas do dia a dia. Aos cachorros, isso aqui é a manchete de jornal da região. Animais estão sendo envenenados em Salesópolis. Isso é bonito sair fora. Se fazemos isso com um animal que é indefeso, entre aspas,
que o homem que pensa, que age, que arquiteta toda essa ação, imagine o que pode ser feito com o cidadão. Então nós estamos chegando num ponto que, se nós não começarmos a ver questão de limpeza, lixo, segurança, senhor presidente, já veio falado aqui, ó, nós tínhamos recursos do radar que nós iríamos aprovar para a saúde, não podia, e depois nós não vimos falar, voltar para essa casa, olha, está aqui o projeto, nós vamos sinalizar, nós vamos pintar lombada, nós vamos colocar lombada, nós vamos ver a situação próxima às escolas, como já foi falado na semana passada, hoje novamente, mas de outro setor de escolas, porque os problemas são iguais. O que ocorre no Jardim Nídia é o mesmo que ocorre aqui no Rosário, que ocorre no Fartura. Mas o que eu sinto é que, para isso, não existe uma motivação administrativa. Que tem motivação administrativa é eu ir correr atrás de convênios de obras, de obras e de obras. Nós temos a frente parlamentar novamente criada. Falo novamente porque o presidente já esteve comigo em outros frentes parlamentares, onde requisitamos, temos até hoje guardado. Eu tenho uma cópia daquilo que nós pedimos, que nós temos que trabalhar essa situação. São várias situações. O fórum é uma delas. O banco, que já foi colocado aqui no Brasil, Caixa Econômica, é outra delas. Né? Sabemos que uma hora vai acontecer. Mas eu estou sentindo que, se ficar nesse empurra, nós não vamos conseguir nada. Vai se passar mais uma administração, e os novos que vierem, as pessoas que aqui estiverem, vão estar falando dos mesmos assuntos. Que os cães estão na rua, já estão na rua há décadas. O lixo, apesar de ter um lixão, mas já teve problemas no passado. Então é a mente de quem senta para administrar o município que não vem de encontro com a mente de muitos dessa casa, se não todos, e muitos da população. Não adianta eu pintar minha casa se o telhado está caindo, vai desmoronar. E o que eu vejo hoje é um caos no dia a dia na sociedade. É um caos que vem desde um aparelho de eletro, que tinha 3 aparelhos, e quebrou os 3. Quando quebrou um, se já mandasse arrumar, não tinha um de reserva, sempre fazendo isso aí. Como a questão que sai agora no noticiário no AT dos animais. Eu falo dos animais, senhor presidente, que o senhor deve a mesma coisa que eu ter sido procurado por munícipe, que nós estamos aqui mais próximo do centro, ou como os demais. E as pessoas começaram a se mobilizar agora, mais do que nunca. E isso é um problema que nós não precisaríamos estar passando. Tudo bem, já falou que vai fazer, que vai comprar, que vai desapropriar, que vão realizar, mas vai. Quando? A gente não sabe. E essas coisas que precisam da prioridade. E é o que eu não vejo que vem ocorrendo também nessa administração. Eu acho que cabe ao Executivo, nesse tempo ainda que falta para governar o município, dar uma repensada. Olhar nos seus secretários, seus diretores, que são os braços diretos de uma administração, e ver o que pode ser feito para amenizar o caos do dia a dia. Trânsito, lixo, cachorro, saúde mais básica. Nós não estamos falando de uma saúde lá longe, não. Nós estamos falando da saúde mais básica. Aquilo que já existia. Nós não estamos criando nada. Nós estamos colocando essa situação. E com relação aos animais, a hora que a juíza ou as ONGs começarem a entrar com uma ação mais dura, começarem a colocar multa diária, aí as coisas vão acontecer. Também está ficando muito em papel, muitas falas e poucas soluções. Também, senhor presidente, queria falar com relação a uma resposta que eu recebi com relação ao aterrado. Eu fico até contente de rapidamente ter recebido esta resposta. Segundo o parecer que tem em minhas mãos, 60 dias, 50, 60 dias é o prazo para baixar toda aquela água.
ela vem abaixando 2 centímetros diariamente, né? E é aí que eu falo, se já sabemos que em 60 dias existe uma previsão para baixar essa água, chegar no ponto, então já vamos começar a trabalhar com o Sabesp, governo do estado, da AEE, parcerias. Até agora o contrato não foi renovado da Sabesp no município. Tem uma parceria, dá para se trabalhar em cima disso. Já tem aquilo que já foi citado há algum tempo, da calha do Rio Tietê, do parque do Rio Tietê, tudo isso aí. Tem como já ir trabalhando, mostrando a dificuldade daquela população e da economia do município. Então a gente cutuca, mostra, e as pessoas respondem, mas a gente já quer que eles já estejam pensando lá na frente. Então eu já sei que em 60 dias pode até não ocorrer, mas já existe uma expectativa de estar no nível, já vamos saber o que nós vamos fazer quando eu chego no nível. Como vamos fazer? Então são prioridades. Se nós pegarmos esses pontos mais críticos, que foi já levantado por essa casa, pelos munícipes, e começar a estudar e ver como vamos solucionar e já pôr em prática, eu acredito que essa cidade vai ser muito, mas muito melhor do que está. Agora, se nós continuarmos gastando dinheiro e mais dinheiro com festas, com tendas bonitas, barracas bonitas, shows, eu quero ver onde nós vamos parar. E quando nós chegamos em casa e somos cobrados por um emprego, somos cobrados por uma situação de emergência de saúde, de educação, aí não adianta falar que a festa foi boa, que gastamos bastante. Precisamos ter consciência daquilo que a gente pode fazer. Nós fazemos aquela festa que nós podemos fazer. Nós pegamos os dinheiros dos impostos e aplicamos da forma, senhor presidente, que nós podemos aplicar. Já tiraram o dinheiro da feira e passaram para o turismo, através de um decreto. E aí por diante. Então é isso que nós temos que ter consciência. Eu estou trabalhando isso com algumas pessoas, eu venho mostrando essas situações para algumas pessoas. Porque já se falam em mega shows, quando for reinaugurar a praça. Já se falam que vão gastar isso com outras festas, que vão mudar nome daquele local, daquele outro. E isso preocupa, porque o dinheiro é um só. O dinheiro ele não nasceu. O dinheiro foi devido aos impostos, aquelas programação que nós aprovamos aqui no decorrer do ano. E isso me preocupa, porque no dia a dia, todos nós, vereadores, acredito, somos cobrados pela limpeza, somos cobrados pelos animais, que falei só de cães, mas também tem cavalos, tem outros tipos de animais, tudo solto, passando fome, abandonados, e nós ficamos aí dizendo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo a nossa parte. Ou nós vamos endurecer, quando de fato fizer a nossa parte, ou nós vamos lamentar. Também, senhor presidente, queria agradecer aqui um outro documento que eu recebi a resposta, que é com relação à zoonose, com relação aos morcegos. Era até uma indicação, não precisava ter minha resposta, mas eu achei interessante, porque respondeu dizendo que eles vêm fazendo um trabalho e que se nós tivermos alguns locais que estão reclamando do aumento do morcego, é para nós estar comunicando a zoonose para que eles possam continuar fazendo o trabalho. Então eu queria também aqui agradecer por esse documento, por essa informação, porque eu fui abordado na rua de um determinado local e o morador reclamando e falando que procura na casa de materiais agrícolas, de fazendeiros, e não acha o produto para colocar para conter os morcegos. E de repente vem aqui dizendo que vem fazendo, vem trabalhando. Se esse não é um dos pontos, nós vamos estar também caminhando, e os demais também, quando tiver essa informação, que passe à frente. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. E deixar aqui, como fica registrado, gravado, que a administração comece a pegar um novo foco, que é o foco do dia a dia. É esse dia a dia que vem preocupando a nossa população. Obrigado.
De acordo com a inscrição, está com a palavra a nova vereadora Angelina Rodrigues. Eu gostaria só de, enquanto o presidente está fazendo não havendo mais oradores, fazer uma explanação aqui a respeito de um trabalho. Nós temos várias comissões aqui nessa casa, como já foi lido aqui agora há pouco pela primeira secretária, em relação aos trabalhos dessa casa. Temos 8 vereadores que diretamente participam em 2, 3 comissões e o andamento, todos sabem que para que possa os projetos dessa casa andarem e serem discutidos, precisa-se que todos colaborem. Eu acho que cada presidente de cada comissão precisa ser mais incisivo aí na questão das reuniões, para que os assuntos que entram, os projetos que entram nessa casa, possam ser realmente discutidos. Eu acho que eu estive conversando com alguns vereadores e eu senti que por parte de alguns vereadores existe a vontade de estar participando das reuniões. E da parte de outros, não é que não existe, às vezes, o comprometimento de estar presente nessas reuniões. Para que o trabalho dessas comissões realmente fluam e os assuntos sejam discutidos, é pertinente que as comissões se reúnam. Senão, eu acho que não tem nexo chegar aqui e assinar um documento, depois de pronto, por um vereador e o restante nem ao menos ter discutido o assunto. São coisas que a gente percebe no dia a dia do trabalho de presidente e que a gente vem sentindo, né, às vezes até alguns presidentes desanimados assim com seus trabalhos em suas comissões. Até no uso da tribuna, o vereador Claudinei, eu acho que ele tem razão. Eu acho que o vereador, ele, membro de uma comissão, existem várias comissões nessa casa, ele precisa estar mais presente no dia a dia de certos assuntos que são discutidos, né, dentro do nosso município, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente. Cada assunto, cada tema tem a sua comissão. E às vezes a gente traz para essa tribuna aqui algumas discussões que muitas das vezes eu recebo um documento relativo ao meio ambiente, peço para que mande isso para os vereadores que são da comissão, para poderem estar participando e conhecendo os assuntos que são tratados na Secretaria de Meio Ambiente, até mesmo que são assuntos correlatos aqui do nosso município. Muitas das vezes, alvo até mesmo de requerimentos e indicações dessa casa. E se faz um documento, sendo que isso às vezes está sendo discutido em reuniões lá, e muitas vezes chega uma ata para nós, dizendo que não teve nenhum vereador, às vezes, numa reunião presente. Então, senhores vereadores, eu acho que compete-se a essa casa estar participando mais aí. Eu peço um empenho dos senhores presidentes aí das comissões, sejam mais incisivos aí nos seus membros, para que essas reuniões aconteçam, como foi colocado o fato, né, dos equipamentos. Eu acho que a comissão de saúde, ela poderia estar em loco, tendo uma conversa, junto à secretaria ou junto a quem quer que seja da área de saúde, para que olhe melhor por esse assunto, o trabalho da comissão. Então, eu acho, o que essa casa está fazendo nesse sentido? Eu acho que a gente vai lá, detecta o problema, mas não consegue sentar com o secretário ou com as pessoas que convém para estar tentando harmonizar essa situação
e resolver esses problemas. Então, eu acho que cabe sim a nós, enquanto vereadores, a gente está correndo atrás desses problemas. Acho que todos os dias a gente não vê nenhum vereador parado, até mesmo porque problemas é o que mais aparece na porta aqui da Câmara Municipal. E eu acho que no dia a dia da gente, a gente acaba até ficando apertado de tempo para poder estar fazendo esse papel da comissão. Mas nós assumimos, né, essa situação enquanto vereador, de estar participando, também porque a comissão é um dos serviços principais dessa casa. Então, eu peço encarecidamente para cada presidente que faça uma conversa aí com os membros, né, de cada comissão, para que a gente possa estar, né, discutindo mais esses assuntos e estar fazendo, sim, né, com frequência essas reuniões, para que elas aconteçam e a gente possa levar os temas que são colocados aqui no dia a dia do expediente e possa ser apreciado por essas comissões. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.